e agora fala a respeito de mercado. Nós estamos com um mercado aberto para soja, para milho, etc. Entretanto, hoje é um dia diferente, uma vez que temos feriado lá na China. Então, o principal comprador está fora ali do mercado. Mas para fazer um balanço do que nós temos visto e principalmente a influência do clima nos Estados Unidos sobre a formação de preços, eu converso agora com Cristiano Palavro, ao vivo, pela internet, participa aqui do Agricultura BR. Cristiano, obrigado pela participação mais uma vez. Vimos um cenário bastante interessante em relação à formação de preços para a soja em Chicago, Cristiano, por conta de uma certa ameaça climática sobre a produção norte-americana, tanto de soja e principalmente milho, eu colocaria assim, até porque é uma cultura mais sensível aos fatores que estão por lá. Como que você avalia este momento de mercado, já que as previsões, independente do modelo, se é europeu ou norte-americano, indicam poucas chuvas para a região? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Um prazer falar contigo aqui novamente. Realmente o grande foco do mercado agora, né, Fabiano, é realmente o mercado climático. As cotações em Chicago, elas tendem a ganhar cada vez mais volatilidade daqui em diante, porque esse cenário de clima seco, ele ainda persiste sobre os Estados Unidos. Chuvas estão chegando a regiões importantes dos Estados Unidos, mas é importante destacar que essas chuvas ainda são em volumes insuficientes para sanar todo esse quadro de déficit hídrico que vem acontecendo nesses últimos dias. E, de fato, os modelos apresentam divergências, já apresentaram essas divergências ao longo desse começo de junho, e o mercado agora acompanha muito mais as previsões curtas, né, de 1 a 5 dias, e também a efetivação dessas chuvas, já que nem todos os modelos têm encontrado uma assertividade significativa. Então, o grande fator de mercado, logicamente, agora é o clima norte-americano. Como você citou, os efeitos principais devem acontecer sobre o milho inicialmente, porque o milho é uma cultura plantada mais cedo e também é uma cultura que sofre mais com os efeitos da falta de chuvas na entrada do seu período reprodutivo, mas a soja também vem reagindo. É claro que os efeitos reais sobre a soja, eles vão acontecer muito mais durante a fase reprodutiva das plantas, que não é o caso ainda. A grande maioria das lavouras ainda é em vegetativo, a soja tem uma capacidade de recuperação maior do que do milho, então os efeitos primários acabam sendo mais impactantes sobre o milho norte-americano. Cristiano, falando a respeito dos cenários, né, e a expectativa também do produtor brasileiro, hoje dá para dizer que com o que vem ocorrendo nos Estados Unidos, com uma recuperação, ou posso dizer uma retomada, né, um fortalecimento dos negócios com soja em Chicago, começa a ter ali uma previsão ou até uma janela aberta de comercialização mais interessante para os produtores aqui do Brasil de soja e milho? Olha, Fabiano, eu colocaria que a grande questão nesse ano é trabalhar de forma um pouco mais conservadora. Então, eu vejo duas realidades, né? Quem já realizou suas compras para 2023-24 e quem ainda não as realizou. Então, para quem já fez essas compras, especialmente para quem fez essas compras lá atrás, esses têm uma situação um pouco mais complicada, porque principalmente preços de fertilizantes foram feitos num momento muito mais caro, né? De preços mais altos do que se tem hoje. Para quem tem suas compras ainda em aberto ou fez as compras mais recentemente, é mais tranquilo buscar aproveitar essa janela atual. Mas, de fato, para ambos os casos, existem oportunidades no mercado, o mercado climático vem dando oportunidades nesses últimos dias, existem ferramentas também para tentar aproveitar ainda mais dessas oportunidades, porque elas estão mais concentradas hoje na ponta Chicago do que efetivamente nos preços físicos finais aqui dentro do Brasil. Então, realmente, para quem já realizou suas compras e está observando essas altas dos últimos dias, tem que pensar que é sim uma janela de oportunidade. A continuidade da seca ela pode sim acontecer, dessa estiagem, né, desse déficit hídrico, ela deve acontecer, mas de fato a reação do mercado ela depende também de outros fatores. Janelas causadas por clima, elas costumam ser janelas curtas de oportunidade. Então é um momento de muita atenção sim para o produtor rural nesse momento. Cristiano, para encerrar, nós podemos hoje olhar para isso que vem ocorrendo nos Estados Unidos, somado às previsões que eles têm por lá, numa realidade em que eu acredito não ser essa, mas de quebra já de alguma coisa na safra norte-americana,
ou uma perda de produtividade e que cria uma especulação no momento interessante do ponto de vista mercadológico? Olha, Fabiano, os grandes impactos aos preços nesse momento, eles são causados muito mais por euforia e perspectivas do que pode acontecer lá à frente, né, com a qualidade da safra americana, do que efetivamente perdas já consolidadas, né? Se as chuvas voltarem a acontecer, especialmente para a soja, há sim um tempo hábil para a recuperação dessas lavouras e a obtenção de produtividades perto do normal. Mas é claro que a gente está falando não é de um período de estiagem simples, a gente está falando de um período grave de estiagem, de um período, a seca hoje configurada nos Estados Unidos, por todos os indicadores, seja do NOAA, seja do USDA, mostra que para esse período é uma das piores secas históricas que eles já tiveram. Para esse período, tá, pessoal? Que ainda estamos com grande parte das lavouras em vegetativo. Então é natural se pensar assim que já agora em julho nós vamos ter correções para baixo nas produtividades médias americanas, especialmente no milho. Até porque, Fabiano, as produtividades colocadas atualmente pelo USDA estão acima da média normal. Realmente eles estão muito otimistas, né, com a produtividade. Isso por si só já mostra que esses cortes poderiam acontecer. Somado a isso, essa instabilidade climática, esse déficit hídrico prolongado ao longo de maio e junho, é natural sim que a gente já tenha cortes, especialmente na produtividade de milho, já nesse próximo relatório de julho do USDA. Cristiano, para encerrar, olha só, a nossa coordenadora Poliana está conversando comigo aqui e durante a semana eu trouxe aqui as informações a respeito do corte que foi promovido pela Lei de Biocombustíveis dos Estados Unidos. Eu lembro dos números relacionados a etanol, 250 milhões de galões abaixo daquilo que estava sendo previsto, em um ano que os Estados Unidos teriam uma ótima safra, por enquanto se prevê uma grande safra de soja, de milho. Como é que isso pode, dentro do mercado, nos próximos meses, como é que essa situação, esse cenário, ele vai se impactar em 2024, em 2025, principalmente, que é onde a lei acaba trazendo as informações, trazendo as suas determinações? Os impactos diretos para o mercado de milho, eles ainda foram bem sucintos, né, Fabiano, com essas divulgações. O grande produto impactado foi realmente o óleo de soja, né, devido a um mandato de biodiesel, né, menor do que as expectativas do mercado. Realmente a indústria americana tinha uma expectativa bem mais atrativa, de volumes mais agressivos, né, e essas expectativas foram frustradas. Basicamente, o que a gente tem que pensar é que os mandatos menores eles vão impactar na demanda por esses produtos, então é uma cadeia importante, né, não só nos Estados Unidos, como em todo o mundo, né, principalmente o biodiesel, para o caso da soja, então isso pode se refletir numa demanda aquém do esperado sobre esses grãos que vão ser processados aí para esses fins. Então, realmente, o mercado reagiu muito forte, né, no óleo de soja nesses últimos dias, após a divulgação. O óleo chegou a bater limite de baixa na quarta-feira, depois caiu forte também na quinta. Hoje ele está um pouco mais estabilizado, mas realmente foi um certo banho de água fria na indústria americana, que acreditava aí num incentivo maior ao aumento do consumo de biodiesel no país, a um incentivo maior a essa política, que acaba sendo uma política também ambiental, né, já que esses biocombustíveis aí são importantes ali nas misturas com os combustíveis fósseis.